Shalom Adonai. Shalom Adonai. Eu vou fazer vários vídeos relacionados ao tempo. Então, o vídeo de hoje, por que Jesus Cristo, Yahshua, morreu às 3 horas da tarde? Você já parou para pensar isso? Por que ele teve que morrer às 3 da tarde? Primeiramente, quando você pega o nascimento, vamos pegar o nascimento primeiro. Quando você pega o nascimento, ele nasce bem no ponto zero. Ele nasce no início da era de peixe. Aqui, ó, é um mapa planisfério das eras. Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem o zodíaco, ó. Virgem, Leão, Câncer, Gêmeo, Touro, Áries, Peixe, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, Libra. Por que eu falo que Câncer, o trópico de Câncer tá aqui, ó. Tá aqui atrás. E o trópico de Capricórnio, ele tá aqui na frente, ó. Você tá em Peixe indo para Aquário. Você tá numa transição de Peixe para Aquário. Então a pergunta é: você nem chegou em Capricórnio? Porque Câncer é a constelação oposta de Capricórnio. Então, esses mapas que coloca trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, isso tá errado, filho. Na realidade, aonde é trópico de Capricórnio, é trópico de Peixe. E aonde é trópico de Câncer, é trópico de Virgem. Porque a constelação de Virgem, ela é oposta à de Peixe. Consegue entender? Que você não tá. Quando você vê lá no mapa, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, isso está errado, filho. Já começa por aí. Então, o nascimento de Jesus Cristo, Yahshua, ele nasceu no ponto zero. E você vai compreender isso. Ele nasceu, depois, claro que na época dele não existia o meridiano de Greenwich, que veio surgir em 1884. Mas o nascimento dele é o ponto zero. Por isso que no calendário é antes de Cristo, depois de Cristo. Presta atenção, hein? Como que o Criador, ele presta atenção no tempo. Nós estamos falando de um tempo espiritual, o tempo verdadeiro. Hoje, no vídeo passado, eu mostrei que você está no tempo artificial. Você está em um tempo criado no dia 1º de janeiro de 1970, que é o tempo Ônix, né? Se você checou as informações do vídeo passado, você viu que algo vai acontecer em 1º de janeiro de 2038. É o fim do mundo? É a inversão magnética? É o reset digital? Pode ser várias coisas, filho. Nunca podemos ter medo de estar vivendo uma consumação de era, porque não foi dado a nós espírito de covardia. Nós não podemos ser uma igreja amedrontada. Você tem que ter espírito de confiança. É Yahweh que está voltando, filho. Ele é seu Pai Celestial. Não tenha medo de nada. Confie nele. Deposite a sua fé plena no Criador. Nada vai te atingir. Essa é a sua posição. Essa tem que ser o seu posicionamento. Confiança total no Pai. Ficar na sombra do Altíssimo. Sem temer. Sem ter medo. Então, agora vamos para quando ele morre. Quando ele morre, ele tem que morrer em um fuso horário perante ao meridiano de Greenwich, que seja um único dia no mundo inteiro. Porque não é um sacrifício único e perfeito. Então, ele tem que morrer às 3 horas da tarde, porque às 3 horas da tarde em Jerusalém vai ser um dia único no mundo. Só que apenas 2 lugares não vão estar no dia do sacrifício. Apenas 2 lugares o dia tinha virado. Então é isso que você vai entender hoje e quais são as consequências e qual é o aviso que talvez o Criador quis dar para 2 lugares no mundo, e quando ele morre às 3 horas da tarde, o fuso horário já tinha virado lá. Então você vai ver que vídeo maravilhoso.
Então agora vamos dar base nas Escrituras. Base histórica e horário da crucificação. Os evangelhos dizem que Jesus, Yahshua, foi crucificado por volta da hora terceira, 9 horas da manhã, e morreu por volta da hora nona, 3 horas da tarde. Marcos cita isso no capítulo 15, versículo 25, capítulo 15, versículo 34 e 37. Isso ocorreu no calendário judaico durante a Páscoa, provavelmente em 14 de Nissan. A cidade de Jerusalém, fuso horário atual, é UTC mais 2, mas volto a repetir, mas naquela época o conceito de UTC não existia, que é o meridiano de Greenwich, então usamos ele apenas como referência moderna. Mas o que é o UTC? É o tempo universal coordenado. Hoje usamos o UTC, tempo universal coordenado, para padronizar os horários do mundo. O fuso de Jerusalém é UTC mais 2, ou seja, 2 horas à frente do meridiano de Greenwich, que é o ponto zero. Então Jerusalém está 2 horas à frente desse ponto zero. Morte de Jesus e Yahshua, 3 horas da tarde em Jerusalém, UTC mais 2, que é 2 horas a mais na frente do ponto zero. Local do fuso horário no momento da morte de Jesus, ainda era o mesmo dia. Jerusalém, UTC mais 2, 3 horas da tarde. Agora eu vou citar vários lugares para você ter compreensão que era o mesmo dia. Roma, UTC mais 1, era 2 horas da tarde em Roma. Londres, UTC mais 0, era 1 hora da tarde também em Londres, era 13 horas, né? Nova York, Estados Unidos, UTC, 8 horas da manhã. Los Angeles, UTC, 8 horas e 5 minutos da manhã. Rio de Janeiro, era 10 horas da manhã. Tóquio, UTC mais 9, era 22 horas, 10 horas da noite. Sim, era o mesmo dia. Sydney, Austrália, UTC mais 10, era 11 horas da noite. Sim, era o mesmo dia. Agora, só 2 lugares no mundo que havia virado. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é único no mundo inteiro. Por isso que ele morreu às 3 horas da tarde. Ele nasce no ponto zero e morre às 3 horas da tarde. Morreu nesse horário porque no mundo inteiro era o mesmo dia. Olha a perfeição. Só que apenas 2 lugares no mundo tinha virado o fuso horário. Apenas 2 lugares no mundo já tinha virado o dia. Qual é o aviso? O que o Criador quer te mostrar? Para você entender isso, a gente tem que ir para Apocalipse 8, versículo 12. Então vamos ler Apocalipse 8, versículo 12. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferido a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então Apocalipse está falando que 1/3 do nosso reino, da nossa terra, não haverá lua, não haverá sol e não haverá estrela. É escuridão total. Como que isso está ocorrendo no nosso reino devido à inversão magnética? Vou te explicar.